Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Chegou o fim de semana, hein? E tá chegando agora o seu AB1 dessa sexta-feira, dia 10 de outubro, 11 horas e 46 minutos, pessoal. Vamos juntos pela telinha da TV Asa Branca, pelo G1 Caruaru e região e também pelo Globoplay. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nessa sexta-feira. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol, com muitas nuvens. Podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas agora à tarde e à noite. O tempo deve ficar um pouquinho mais fechado. Agora a temperatura está marcando 27 graus, a mínima não deve passar dos 20 e a gente tem essas imagens ao vivo para você. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Também nessa sexta-feira, olha aí, São Caetano, que fica aqui no Agreste, mínima de 19, máxima de 25 graus. Joaquim Nabuco, ali na Mata Sul, ó, 21 graus a mínima, 28 a máxima. E tem Sertânia, no Sertão, mínima de 20, máxima de 30 graus por lá. Ao vivo nesse AB1 de sexta-feira tem Gessé Acioli e Lohana Nunes. Gessé vai trazer informações sobre a importância da realização do cadastro biométrico para os eleitores aqui de Pernambuco. Tem muita gente que ainda não fez esse procedimento aqui no estado. E ano que vem tem eleições, não é assim, Gessé? Bom dia! Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. O cadastramento biométrico é muito necessário, principalmente porque a gente está se aproximando de mais um ano eleitoral. Em Pernambuco são mais de 7 milhões de eleitores e destes, mais de 1 milhão ainda não fizeram o cadastramento. Por isso a gente vai reforçar aqui as datas, como fazer, todo o processo. É muito simples, então a gente conta daqui a pouquinho todos os detalhes para você que ainda não fez o cadastramento biométrico. Vim fazer no cartório eleitoral aqui de Caruaru ou da sua cidade. A gente traz mais informações daqui a pouquinho. E para aquela força, para a turma que está se preparando para o Enem, tem um aulão aqui em Caruaru. Não é isso, Lohana? Bom dia para você. Bom dia, Almir, para você, para todo mundo de casa, exatamente. É o programa Pé no Aulão, que aconteceu, aliás, durante toda a manhã, vai acontecer durante todo o dia aqui com alunos do terceiro ano das escolas municipais, aliás, estaduais, aqui de Pernambuco, aqui de Caruaru, no Shopping Difusora. A gente está aqui agora nesse momento e tem um professor de redação agora que vai iniciar a aula e todos esses alunos por aqui, viu, minha gente? Está lotado, já teve música, sorteio de brindes, entre outras coisas, e daqui a pouco a gente volta para conversar com o coordenador regional de educação aqui do estado, que ele vai dar mais detalhes sobre esse aulão e a importância dele e, claro, toda a preparação desses alunos para o grande dia, aliás, os grandes dias, dia 9 e dia 16, os dias em que o Enem estará acontecendo. Já eu volto com mais informações, eu volto aí no estúdio. É isso, a gente vai conferir todas essas informações daqui a pouquinho ao vivo. E agora vamos até o Agreste Meridional para a gente ver como é que está o tempo. Olha, Garanhuns aí na sua tela. Por lá o dia deve ser de sol com muitas nuvens também. À tarde o céu pode ficar um pouquinho mais nublado e à noite o tempo pode ficar um pouquinho mais fechado na Cidade das Flores. Nesse momento os termômetros marcam 25 graus, e a mínima não deve passar dos 19. Agora a gente vai para o intervalo, pessoal. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um projeto bem bacana lá em Belo Jardim, que conta com brinquedoteca e espaços lúdicos para estimular o desenvolvimento infantil. Olha aí, todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, que já começou, 11 horas e 50 minutos. A gente volta já. AB1 de volta para você, 11h52, e a gente vai dar uma olhadinha no movimento do trânsito nessa sexta-feira aqui em Caruaru, dando esse pulinho aí no centro da cidade e nessas imagens da rua Vigário Freire. Tem conexão com a Avenida Rio Branco, com a Duque de Caxias, com pontos centrais aí da cidade. E a gente vê muitos veículos, motos, ônibus passando aí pela Vigário Freire. Do lado direito, aqueles veículos que estão paradinhos ali na rua Capitão João Velho. Esse é um trecho da rua Capitão João Velho, não é? É uma rua longa e mais acima tem obras da Compesa em andamento. A gente mostrou ontem aqui no AB1, a parte dessa rua continua interditada e o motorista precisa ficar ligado, né? Para circular com tranquilidade pelas ruas centrais de Caruaru. Imagens ao vivo para você.
E olha só, pessoal, os eleitores que ainda não fizeram o cadastro biométrico precisam ficar ligados, hein? De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, mais de 1 milhão de eleitores, isso mesmo, 1 milhão de eleitores ainda não fizeram o procedimento. Lembrando que no ano que vem tem eleições. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar com Gessé Acioli ao vivo, que tem todos os detalhes. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo. Pois é, principalmente um recado especial agora para os eleitores que ainda não fizeram o cadastramento biométrico. Como você trouxe aí, mais de 1 milhão de eleitores, de uma quantidade aí superior a 7 milhões, ou seja, uma grande parcela do eleitorado pernambucano ainda não fez esse cadastramento. Eu estou aqui com o chefe do cartório eleitoral de Caruaru, o Onassis Araújo, que vai falar para a gente como é que está essa adesão, como é que o público tem vindo para cá, como é que está essa situação, já que ainda há um número expressivo no estado sem realização dessa biometria. Boa tarde, Onassis. Boa tarde, exatamente. Aqui em Caruaru não é diferente do resto do estado, né? A gente tem um percentual do nosso eleitorado que ainda não possui os dados biométricos cadastrados, então a gente está fazendo uma convocação para que essas pessoas elas possam agendar o seu atendimento no site do TRE de Pernambuco, tá? E no dia e hora agendados, compareça com sua documentação pessoal para que a gente possa fazer a coleta biométrica, né, dos dados desse eleitor e essa biometria possa ser utilizada já na eleição de 2026. E a gente reforça, Onassis, que por ser um ano eleitoral, o próximo ano tem um prazo específico para que essas pessoas possam fazer esse agendamento e, naturalmente, o cadastramento biométrico. Isso, todo ano de eleição, o atendimento da Justiça Eleitoral ele se encerra sempre na primeira semana de maio. Então a gente faz essa convocação para que os eleitores não deixem para a última hora, principalmente aqueles que precisam fazer a coleta biométrica, né, que é muito importante tanto para a identificação desse eleitor na urna eletrônica, como para ser utilizada por outros órgãos também do governo federal, por exemplo. Então, essas pessoas elas precisam se antecipar, fazer o seu agendamento, comparecer, seja aqui no cartório de Caruaru, no cartório da sua cidade, e realizar a coleta biométrica atualizando o seu cadastro. Onassis, qual tipo de documentação é necessário trazer, né? Tem especificando na hora de fazer o agendamento? Tem. O agendamento, quando ele é feito no site, existe toda uma orientação que é dada lá ao eleitor, né, inclusive em relação à documentação. Mas, de uma forma geral, o eleitor tem que vir com os originais do seu documento de identidade, tem que ser um documento com foto original, número de CPF e um comprovante de residência atualizado para que a gente possa fazer a atualização aqui no cadastro. A partir desse cadastro, na hora de fazer a votação, no dia, né, da votação, essa biometria ela vai ser necessária e, naturalmente, tira ali a exigência dos documentos. Aqueles eleitores que ainda não têm biometria, quando eles vão votar, normalmente eles são identificados e assinam o caderno de votação. Realizando o cadastramento biométrico, esse eleitor, ao chegar na sua sessão eleitoral, ele é identificado através da sua digital. A urna, reconhecendo a digital do eleitor, libera o voto e esse eleitor não precisa assinar o caderno de votação. A gente sabe que existe esse prazo, né, para maio do próximo ano, mas não realizando esse cadastramento, existe alguma implicância em relação à implicação, no caso, né, do eleitor que não fez? Olha, o ideal é que o eleitor que ainda não tem biometria, ele agende o seu atendimento e faça a coleta biométrica, né? O seu cadastro vai ficar atualizado, tá certo? E caso ele não consiga ou ele resolva não fazer, o seu cadastro vai continuar com essa pendência, tá certo? Vai ficar desatualizado, porém isso não vai impedi-lo de votar. Isso pode trazer algum transtorno na vida pessoal desse eleitor. Por exemplo, existe muita gente que utiliza o cadastro biométrico para poder ter acesso àquele nível ouro do GOV, por exemplo, que é um serviço do governo federal. O eleitor que não tem a biometria cadastrada, ele não consegue ter acesso a esse tipo de serviço. Então, o ideal é que o eleitor realmente possa agendar o seu atendimento e atualizar o seu cadastro com os seus dados biométricos. Para aquele eleitor que deixou de votar, né, tem alguma pendência ali para resolver, é possível fazer o cadastramento? Tem que resolver isso antes? Como é que funciona, Onassis? De um modo geral, o eleitor que não tem biometria ou que tem biometria, ele pode estar com algum tipo de pendência com a Justiça Eleitoral, principalmente aqueles que não votaram nem justificaram na última eleição. Então, no próprio site do TRE, ele consegue verificar se possui algum débito junto à Justiça Eleitoral e, havendo débito, ele consegue emitir no próprio site, né, a guia para pagamento. Lembrando que esse pagamento pode ser feito, inclusive, através de Pix.
né, da ferramenta do Pix, que ao pagar há uma atualização automática na Justiça Eleitoral da sua situação. Onassis, muito obrigado. Onassis, que é chefe do cartório eleitoral aqui em Caruaru, reforçando, né, esse chamado para o eleitor que ainda não fez o cadastramento biométrico, e a gente reforça, são mais de 1 milhão de eleitores, então é só agendar e fazer o seu cadastramento biométrico, que a gente reforça, né, que é até maio do ano que vem, mas é melhor fazer antes, Almir, para evitar aquelas filas, né, a gente já sabe como é que funciona em ano de eleição. Exatamente, Gessé. Estava pensando nisso aqui mesmo. A gente está em outubro ainda, não é? Puxa vida, tem tanto tempo para o final do prazo. Por isso que é importante a gente se antecipar. Vai lá, faz o cadastramento pronto, não vai enfrentar aquelas filas, não é? Perder muito tempo. Às vezes a gente tem muita coisa para fazer, como é por meio de agendamento, vai ter que ser naquele dia, naquela hora. Então é bom a gente se antecipar. Muito obrigado pelas informações, viu, Gessé? Valeu! E agora vamos falar sobre educação, pessoal, porque está rolando um aulão de graça para a turma que está se preparando para o Enem. É um projeto do governo do estado e Lohana Nunes está chegando para contar os detalhes ao vivo. Agora falta 1 minuto para o meio-dia. Vou desejar boa tarde para você, Lohana. A resistência da violência contra a mulher em pleno século XXI. Agora é boa tarde, né, Almir? Boa tarde, então, para você, para todo mundo. Querendo fazer uma correção aqui. A gente está falando desses aulões, né, que preparam aí os alunos para o Enem. E a gente está no PE no aulão, que é o programa aqui do governo do estado, que traz esses alunos, né, estudantes da rede estadual de educação, terceiro ano, que estão aí se preparando para o grande dia, para os grandes dias, né, que são 2 dias de prova, para cá, ó, para o Teatro Difusora, no Shopping Difusora, para receber essas dicas, toda a preparação, para ouvir os professores, revisar tudo que eles já sabem. Nesse momento, um professor de redação está ali, ó, dando dicas, conversando com eles, mostrando alguns assuntos, né, trazendo algumas dicas de temas, e eles ali, ó, concentradíssimos para dar show na hora da redação. E é claro que a gente vai conversar com o gestor regional da educação, Cícero, ele está aqui do meu lado, para justamente falar sobre esse projeto que, pelo visto, está dando muito certo, né, Cícero? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, né? É um prazer novamente estar aqui com vocês, né? O projeto PE no Aulão é um projeto de aulões simultâneos em todo o estado de Pernambuco, né? Uma vez que o governo do estado de Pernambuco, né, a governadora Raquel Lira, ela entende que é necessário que nós possamos fortalecer as aprendizagens dos nossos estudantes, nós possamos levar mais robustez para que eles possam ir para o SAEB, SAEP e Enem fortalecidos, né, munidos de conhecimento e tenham mais segurança na hora de realizar as avaliações. Nós temos hoje só aqui no Agreste 3 polos. Polo Caruaru, que nós concentramos 400 estudantes, o Polo Cupira, com mais 300 estudantes, e o Polo Santa Cruz, que nós concentramos também mais 200 estudantes. E todos os nossos aulões, eles estão sendo transmitidos pelo nosso canal do YouTube para que nós possamos alcançar todos aqueles que estão também no chão da escola. Muito bem, para todo mundo conseguir pegar essa aula. Eu vou conversar com a Socorro também, que está aqui do ladinho, é bem rapidinho. Socorro, ela também é gestora, ela faz parte desse processo de educação, né, Socorro? E as aulas que foram dadas aqui são realmente planejadas para tirar as dúvidas, as últimas dúvidas ali desses estudantes, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Sim, boa tarde. O PE no Aulão foi pensado para uma revisão de conteúdos no componente curricular de português e matemática para fortalecer a aprendizagem dos nossos estudantes de tudo que ele vivenciou no ensino médio. Então, a Secretaria de Educação pensou no dia D para todo o estado. Então, nós temos hoje 438 escolas com mais de 18 mil estudantes vivenciando aulão nas 16 gerências regionais de educação. E nós entendemos que é um momento não só de fortalecimento da aprendizagem, mas um momento de integração e de valorização da nossa juventude, com foco no projeto de vida deles, para que eles possam fazer uma excelente avaliação e que a gente possa ter Pernambuco um dos melhores resultados do Brasil. Ele fala dessa valorização da juventude, dessa integração. Teve aqui, ó, música dos alunos, né? Teve alunos cantando aqui nos intervalos, sorteio de brindes, eles também vão fazer lanches aqui, então realmente é um aulão, é quase um evento, né? Que eles realmente participam, né, professora? Sim, cada gerência regional pensou num dia diferenciado, com sua estratégia, com música, com dança, com
os professores da rede estadual contribuindo. Nós temos mais de 180 professores de português e matemática envolvidos na organização dos aulões. As atividades foram pensadas nos descritores, onde os nossos estudantes têm mais dificuldade de aprendizagem, tanto em português quanto em matemática, para que a gente possa aí alavancar os nossos resultados no nosso ensino médio. Perfeito. Muito obrigada, Socorro Cícero, que está por aqui. E é isso, viu, minha gente? A gente acompanhou um pouquinho das aulas e o negócio é bom mesmo, animado. O pessoal fica ali na ansiedade, os alunos realmente muito concentrados. E é claro, né, a gente mostra tudo aqui na tela do AB1. Eu vou voltar com você, Almi. Vou ficar aqui nessa aula, que o negócio tá bom por aqui, viu? Muito bem, Lohana. Aproveita para relembrar o período estudantil e tudo mais, né? Bacana ver tanta gente aí, ó, de olho no Enem. Muito obrigado, Lohana. E olha, pessoal, tem muita coisa circulando nas redes sociais sobre metanol, não é não? Inclusive, olha só que história. Algumas postagens dizem que o metanol fez a água da torneira ficar com uma cor rosada. Algumas postagens que estão circulando por aí dizem isso. Então, o Fato ou Fake investigou e descobriu, ó, que não é verdade não, hein? Dá só uma olhada. Oi pessoal, tudo bem? Em Itu, no interior de São Paulo, uma água de coloração rosa começou a sair das torneiras e, claro, chamou a atenção dos moradores. E aí, nas redes sociais, publicações disseram que a polícia estava investigando a presença de metanol no reservatório da cidade. Isso é mentira, é fake. A Companhia Ituana de Saneamento explicou que a água só estava rosa por causa de um produto usado em estações de tratamento, o permanganato de potássio. Por uma falha técnica, foi adicionada uma quantidade maior do que a ideal, ou seja, não tem nenhuma relação com o metanol. Até porque, como esclareceu o professor do Instituto de Química da USP, Tiago Correia, o metanol não tem cheiro nem cor, muito menos rosa. Essa fake se aproveita do medo que as pessoas estão sentindo em meio a esses casos todos de intoxicação por bebidas com metanol, inclusive em cidades do estado de São Paulo. De qualquer forma, a orientação para os moradores de Itu é descartar a água de coloração diferente. Eu falo agora de um vídeo em que uma mulher aparece vestida de enfermeira e diz que fazer massagem em um ponto específico da mão esquerda ajuda a salvar a vida em caso de infarto. Mais uma fake perigosa para a saúde. O diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, o médico Agnaldo Piscopo, alertou que isso não tem nenhum respaldo científico. E pior, ainda pode retardar a procura por ajuda médica em um momento em que cada minuto conta. A pessoa com dor no peito ou com suspeita de infarto deve ligar imediatamente para o SAMU no 192. E para saber tudo que é fato ou fake, você já sabe, é só acessar g1.com.br/fato ou fake. Tchau, tchau. É cada uma, né não? E tá na hora de conferir os destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região. Quem está chegando direto da redação é Fábio Gomes, nessa sexta-feira. Boa tarde para você, Fábio. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1 de sexta-feira. Um dos destaques de hoje, Almir, é em relação a oportunidades, porque o Estado, lançou no Diário Oficial de Pernambuco as informações e o edital do Concurso Público Unificado de Pernambuco. São 460 vagas disponíveis para vários cargos aí que podem ter salários de até R$11 mil. Essas informações foram publicadas no Diário Oficial do Estado dessa semana. Esses cargos são de níveis médio e superior e os salários eles podem chegar até mais de R$11 mil. A previsão é que as provas sejam aplicadas em dezembro. De acordo com o edital, a banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas. Esse concurso contará com provas objetivas, de conhecimentos gerais e também de conhecimentos específicos, além de prova discursiva. 10 cidades aqui do estado irão aplicar essas provas, inclusive vai ter aplicação de prova aqui em Caruaru. Acessando a nossa reportagem, o pessoal de casa pode conferir todos os blocos temáticos do concurso, que são divididos em 3, entre formação específica de nível superior, qualquer área de formação de nível superior e também de ensino médio. Cada grupo terá dia e turno próprio de provas e o edital também permite que o mesmo candidato concorra a até 3 cargos distintos, um em cada bloco. Acessando o G1, o pessoal pode conferir os detalhes de cada um desses blocos, a quantidade de vagas e também o link oficial para estar realizando essa inscrição, Almir. Muito bem, Fábio, muito bem. E olha só, domingo agora, dia 12, é dia da padroeira do Brasil, né? Nossa Senhora Aparecida, é dia das crianças também. E no G1 tem o Abre e Fecha para todo mundo se organizar.
Tem sim, Almir. A gente fez o Abre e Fecha aqui no G1, falando sobre essa data tão esperada aqui por muitas pessoas, principalmente a criançada, né? E a gente fez esse Abre e Fecha porque mesmo sendo no domingão, vai ter alguns horários de funcionamento que vão ter algumas alterações. A seção da nossa reportagem, o pessoal pode conferir essa lista completa. A gente separou algumas aqui, inclusive numa arte que pode ser acompanhada aí na tela, que é em relação aos centros de compras aqui de Caruaru. O Caruaru Shopping vai ter as lojas, quiosques e os serviços abertos a partir do meio-dia e encerrando às 9 horas da noite. A academia vai funcionar das 9 da manhã até às 3 da tarde, a praça de alimentação das 11 da manhã até às 9 da noite e o supermercado das 8 da manhã até às 9 da noite. Com relação ao Shopping Difusora, o centro de compras vai abrir às 11 da manhã e encerrar as atividades às 8 da noite e o cinema em ambos os shoppings vai funcionar conforme o horário de sessão. De acordo com o Cindy Loja, o comércio de rua poderá funcionar desde que os proprietários, os empresários, eles atendam alguns requisitos e comuniquem o sindicato, e também os correios e agências bancárias, como de praxe, por ser domingo, estarão fechados, mas a gente reforça aqui no G1 também alguns canais de comunicação, que é caso o consumidor, caso o cliente do banco, eles precisem de alguma informação, eles possam estar entrando em contato com esses órgãos oficiais. E aí, para conferir essa lista completa, além também de outras informações que são destaque aqui no G1, é só acessar o nosso portal, Almir. Combinadíssimo, Fábio Gomes. Muito obrigado pelos destaques de hoje, hein? Bom trabalho para você aí durante a tarde e bom fim de semana. Obrigado, Almir. Bom fim de semana para você também e um excelente fim de semana para todo mundo que está acompanhando a gente, meu amigo. Até segunda-feira. Até segunda-feira, Fábio. Valeu! Vamos para o intervalo agora. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Dia das Crianças e acredite, os brinquedos mais antigos ainda fazem a festa da garotada, hein? É diversão garantida. Daqui a pouquinho a gente vai contar por quê no seu AB1 que volta já. 12h, 10 minutos agora. Então, estamos de volta com o seu AB1, 12h, 11 minutos. E tem um pouquinho mais do trânsito para a gente ver nessa sexta-feira, na chegada de mais um fim de semana. Muita gente circulando ali, na rua Armando da Fonte. A câmera está na Avenida Rio Branco. E a gente vê essa movimentação nos dois sentidos da Armando da Fonte. Muitos veículos que estão saindo da rua, nesse destino aí que fica no centro da sua tela. Muitos pedestres ali na faixa também. Ciclistas circulando, e lá do outro lado, mais acima do seu vídeo, tem os veículos também que estão na Armando da Fonte. Agora, semáforo aberto para quem desce da Manuel de Freitas e está seguindo ali para a Avenida Rio Branco. Muita gente circulando, dia ensolarado. É esse o retrato dessa sexta-feira ao vivo aqui no seu AB1. Bom, agora a gente vai para o AB Esporte, pessoal. Tá na hora da gente falar sobre a segundona do Pernambucano. Tem bola rolando nesse fim de semana. Então, Matheus Antunes está com a gente ao vivo. Boa tarde para você, Matheus. Olá, Almir. Boa tarde para você. Boa tarde para minhas bênçãos ligadinhas aqui no AB1. É isso, meu amigo. Final de semana chegando com aquele gostinho de Série A2 e tem joguinho no estadual. Vem comigo aqui pro telão para a gente conferir todos os jogos que movimentarão a penúltima rodada da Série A2 do Pernambucano da fase de grupos. Primeiro jogo, Vitória e Porto jogam amanhã no Barbosão, em Xangrande. Esse jogo duríssimo para o Porto e o Porto precisa vencer para garantir e só depender dele para passar para a próxima fase. Jogão de bola também amanhã no Barbosão. Amanhã também às 15 horas no Coqueirão, Águia e Ipiranga. O Águia ainda matematicamente tem chance e o Ipiranga precisa vencer fora, já que empatou contra o Caruaru City em casa. Precisa então somar 3 pontos fora de casa contra a equipe do Águia. Centro Limoeirense e Vera Cruz. Esse jogo interessa demais para o Belo Jardim, para o Calango, que está folgando nessa rodada e precisa contar com um tropeço do Centro Limoeirense para poder permanecer vivo para avançar de fase. Caso o Centro vença, Belo Jardim também não vai ter chance mais matematicamente de chegar à próxima fase. E por fim, o último jogo é no domingo, Ipojuca contra América. O América agora já está jogando só realmente para cumprir tabela, porque agora quer fazer a melhor campanha, tem 19 pontos já na competição, só teve um empate, então realmente é o time a ser batido. Esse jogo no Antônio Dourado, lá na cidade de Ipojuca, 15 horas da tarde, do domingo, amigo. Desejamos boa sorte para todo mundo que vai jogar esse final de semana movimentando os gramados aqui por Pernambuco. Exatamente, muito boa sorte para os jogadores, para os elencos, para a torcida também que vai fazer a festa.
Então a gente sai do gramado para falar sobre uma outra modalidade esportiva, porque você também tem informações sobre as feras do tatame aqui da nossa região, né, Matheus? Sim, meu amigo, uma família que compartilha mais do que laços sanguíneos, mas também a paixão pelo mesmo esporte. Imagina, pai e 2 filhos, campeões nacionais de karatê, e agora se preparam para um novo desafio, o Pan-Americano, que vai acontecer lá em Natal. Vamos conferir essa história? É nesta academia do bairro Bela Vista, Santa Cruz do Capibaribe, que, dia após dia, algo com um brilho de medalhas acontece. No tatame são construídas histórias. No tatame são fortalecidos os laços. E aqui são os da família Silva, também com o reforço duelo do karatê. O tatame gosta de ver novos talentos. E ele é Ismael Silva, de 9 anos, categoria sub-10, portanto. No karatê há 5 anos. Em casa tem o parceiro nesta jornada, o irmão Isaac, 13 de idade, categoria sub-14, já treina há 7 anos. Os dois com um técnico que está presente sempre, é o pai Irã Silva, sonhando sim com uma família cada vez mais vencedora no esporte. Ele pega no pé quando a pessoa faz errado. E quando acerta, né, também parabeniza. Parabenizo. Ele ensina a gente bem devagarinho e quando a gente erra, ele cobra bastante para a gente estar podendo fazer o melhor nas competições. E para falar do currículo do paizão, Irã Silva, 24 anos de karatê, além de diversas medalhas em campeonatos brasileiros, foi 3º lugar no Mundial da Itália em 2022. 2º no Pan-Americano em São Paulo 2023 e 3º no Mundial na Argentina no ano passado. Mas como foi que os meninos vieram para o karatê? Eles sempre me acompanhavam, né, de pequeno, quando eu ia treinar, algumas competições regionais. E então eles em si começaram a praticar sozinho em casa. E conforme eles iam praticando em casa, de tanto ver eu treinando, eles começaram também a treinar e eu comecei a puxar um pouco, ensinar, é assim, fui ensinando devagarzinho e eles foram pegando o gosto do karatê em si. Pelo maior tempo de karatê, Isaac já participou de 5 brasileiros e teve êxito. Foram 5 medalhas de ouro. A última delas na competição, disputada aqui no Nordeste, em setembro deste ano. E a família Silva continua plantando com muita dedicação no tatame e colhendo os frutos. Essa última competição foi ainda mais especial para ele ali, o Ismael. Foi a etapa final do Brasileirão 2025 em Fortaleza, no Ceará. Ismael se garantiu e conseguiu a primeira medalha de ouro, medalha nacional no currículo deste atleta. Olha aí a movimentação dele, a calma para fazer o certo. Eu fiquei muito orgulhoso, feliz, porque era a minha primeira medalha em um campeonato assim, grande e outra região. Foi a ocasião para Trio Feliz. Irã também foi campeão da categoria adulto de 18 a 34 anos, no individual e por equipe. Belos resultados para todos, hein? São as conquistas do Campeonato Brasileiro, né? Isaac, ele já tem algumas conquistas de medalha de ouro. Ismael, a primeira vez que ele conquista o ouro foi nesse último campeonato. Mas já tem participado de outros, sempre também conseguindo um pódio. Esse orgulho só aumenta, né? O coração de pai ali, de técnico, pai, fica ali batendo forte. E é muito orgulho quando vê o resultado que eles conseguem. Agora a família Silva se prepara para o Campeonato Pan-Americano de Karatê em Natal, no Rio Grande do Norte, a partir de 20 de novembro. Certeza que o pai e técnico já vai com um ânimo turbinado de alegria pelos resultados dos filhos. Ver eles evoluindo a cada dia e também essa evolução aparecer em cada competição e vir aí trazendo orgulho tanto para mim, para minha família, como também para nosso estado, pelas suas conquistas que tem feito.
Cada conquista marca mais um passo nessa caminhada, não é, Mateuzinho? E quando é em família, é muito massa, é legal demais, porque tem a aplicação, tem a disciplina, tem a cobrança do paizão, enfim, não é? Dentro de casa, com esses exemplos esportivos e de olho no Pan-Americano, meu amigo. Exatamente, Pan-Americano é uma vitrine para esses atletas, inclusive o Franklin trouxe na matéria que o Irã já participou e agora é a vez de ver os filhos também participando. Então imagina a emoção de um pai que é professor, que é o sensei do karatê e ainda também tem esse sentimento de pai. Então eu fico imaginando como é que é no tatame, né? Vendo o filho, tem que manter a concentração, de não levar para o emocional, enfim, deve ser emocionante, é uma história que realmente marca aqui dessa família, né? Da família Silva, do Irã, do Ismael, do Isaac, e a gente deseja muita sorte para essa família. Mas meu amigo Almir, vou ficando hoje por aqui. Mas antes, tem aqueles combinados com o pessoal aí do outro lado da telinha. E galerinha, eu convido vocês a acessarem lá o GE Caruaru e Região. Lá vocês têm todas as informações detalhadas dos esportes aqui pertinho da gente. Tem um exemplo, como por exemplo dos karatecas, mas tem outros também. A gente fala de futebol, de vôlei, a gente fala sobre outras modalidades, de tudo que está pertinho aqui da gente. Então, dá aquela moral, tu vai gostar. QR Code está aqui na telinha para facilitar a tua vida. Um beijo para todo mundo que está assistindo a gente. E Almir, valeu, até semana que vem. Aquele abraço, Matheus. Valeu, até semana que vem. É isso, hein? Agora a gente vai seguindo aqui com o seu AB1, porque a procura por ovos está em alta no mercado consumidor, hein? E segundo os especialistas, essa proteína é uma das mais importantes para o nosso organismo. Em pães, bolos e até na pizza, o ovo está presente em quase tudo. Fácil de preparar e de combinar, é uma preferência quando a questão é alimentação. Nas prateleiras dos supermercados também está mais atrativo. Baixou 50% em relação ao início do ano, quando chegou a custar quase R$30. Hoje a alta está na procura. Agora em setembro tem um apelo de saudabilidade, né? A proteína mais barata, a proteína mais acessível e agora com esse aquecimento de preço a gente tem aí um melhor acesso a todo esse preço, todos esses produtos. A gente entende também que além do final de ano que tem muitas festas, produção de bolos e tudo mais, a gente também tem um pessoal da academia que migra muito para essa alimentação de ovos para chegar no final do ano com um corpinho legal. Mas o verão nem precisa chegar para que esse consumo aumente na casa de Maria. Ela e o marido têm que comprar uma bandeja por semana. Porque imagina assim, no café da manhã, geralmente à noite é bom comer um pãozinho com ovo também, né? É verdade. Com cuscuz. E a senhora estava me falando que também tem os cachorros. Seu marido também gosta muito? Como é? Não, meu esposo, de manhã, toda de manhã ele come 3, 4. E às vezes ele cozinha 1, 2 para os cachorros também. Né? Porque os bichinhos gostam também, né? E tem que ajudar também, né? Ovo não pode faltar na feira? Não. Tem que ter sempre ovo. Esse analista de varejo diz que o mercado está mais abastecido por causa da produção em Pernambuco. Só esta rede de supermercados viu um crescimento de 12% nos últimos dias. Esse ano a gente está entendendo que o próprio consumo aumentou, mas também a oferta tem aumentado, né? Geralmente no começo do mês a gente tem um preço aí que ele não é tão atrativo assim, e aí a partir do dia 15, dia 20 começa a baixar mais os preços. Esse mês especificamente, pelo crescimento na produção e também outras indústrias entrando no segmento de ovos, o preço tem caído mesmo no começo do mês. A gente está vendo esse consumo aí bem acelerado comparando com outros meses. Milena treina todos os dias. A rotina de exercícios requer uma alimentação regrada. O ovo faz parte do cardápio de todo santo dia. Como ovo diariamente, numa quantidade até considerável, eu não enjoo do ovo não. Faz parte da minha rotina, inclusive, para eu alcançar as necessidades de proteína diária. Por eu ter uma atividade física de alta intensidade, eu preciso ter um percentual de proteína que se adeque. Então o ovo ele contribui bastante para que eu consiga alcançar esses níveis de proteínas ideais para mim. Queimar explica que o alimento é um item obrigatório na feira e também no prato. O ovo é fundamental. Tanto de manhã, quando eu não como de manhã, sempre é à noite, mas sempre o ovo faz parte do meu cotidiano. Eu consumo ovo na minha dieta, né? Bastante ovo, até por ser uma fonte de proteína mais barata do que as carnes. Pela praticidade e facilidade, eu sempre faço o ovo cozido, né? Só quando eu estou em casa, final de semana, é que eu me dou ao luxo de fazer um ovo frito, um omelete, alguma coisa do tipo. Mas pela correria
que a gente precisa até fazer as refeições fora de casa, né, por conta do trabalho, geralmente é o ovo cozido que eu utilizo. Neste restaurante, o cardápio tem 35 pratos. A maioria é com ovo. A gente utiliza aqui em média 60 ovos nos nossos preparos e não somente o omelete e os sanduíches, mas também outros produtos, né? O ovo ele é um ingrediente extremamente importante para a gente na cozinha. Então nos nossos bolos, nos muffins, em várias tortas e outras preparações a gente adora utilizar o ovo para enriquecer de fato esse alimento e claro, deixar ele mais saboroso e daquele jeitinho que a gente gosta, porque o saudável, gente, não precisa ser ruim, tá? E com alimento como o ovo, como aliado, né? A gente consegue fazer preparações deliciosas. Quem diria que um alimento tão pequenininho assim poderia ser gigantesco e super importante para a saúde? Um ovo contém vitamina A, vitamina B, vitamina E, além de ser super proteico e ajuda bastante na saúde. Ele diminui o peso corporal, aumenta a massa muscular e a lista de benefícios continua. O ovo ele é muito versátil, né? Então a gente consegue usar ele natural quanto em receitas e proporciona uma saciedade muito grande. Então ele se encaixa tanto na dieta de emagrecimento quanto na dieta de ganho de massa muscular, porque ele traz essa saciedade além de construir a massa muscular, a fibra muscular. E o ovo ele é o segundo melhor alimento do mundo, só perde para o leite materno. Então ele é uma proteína de alto valor biológico, então ele contém todos os aminoácidos essenciais para o corpo humano. Então a gente colocando o ovo na rotina do paciente, da pessoa, a gente vai ter uma saciedade muito grande, nutrientes essenciais para o organismo e construir a fibra muscular. Ovo é vida? Com certeza. Agora, meio-dia, 25 minutos, a gente vai falar sobre um projeto muito bacana lá em Belo Jardim, que tem possibilitado o acesso de muitas crianças aos brinquedos e às brincadeiras dentro do ambiente escolar, pessoal, possibilitando assim novas experiências para os pequenos também. É o projeto Direito de Brincar, que a gente vai conhecer agora. Uma brinquedoteca nova e completa nessa escola da educação infantil em Belo Jardim. A bagunça é geral por lá, mas a brincadeira é séria e faz parte de um projeto pedagógico chamado Direito de Brincar. Esse projeto ele é muito mágico, né? Porque ele mexe muito com os sonhos das crianças, com o imaginário infantil, dos próprios adultos, inclusive, que cuidam das crianças. Então, na fase de formação, a gente vai estimulando isso nos adultos, para que quando as crianças elas tenham contato com todo esse material, com todo esse acervo inicial da brinquedoteca, que a gente diz que ela é viva, porque ela vai estar mudando o tempo todo, as crianças elas possam cada vez mais, através dessas experiências dela, dando outros significados para aquilo que está posto. A professora Marta, que já trabalha há mais de 15 anos na educação infantil, adorou a ideia e já incluiu no processo educativo brincadeiras lúdicas com a turminha de 3 anos. Através desse brincar, elas trazem o cotidiano de suas vivências, porque aqui elas exploram, a imaginação a cada dia, porque ali, olha, eles brincando, naquele momento ali, eles estão trazendo as vivências que eles têm no dia a dia de suas casas, de suas famílias. Aqui eles são médicos, são cozinheiras, donas de casa, são doutores, eles são o que eles querem ser, porque o mundo da educação infantil é o mundo da imaginação, esse mundo que traz realmente um grande significado para a aprendizagem das crianças. Pedi para elas se unirem aqui a mim para a gente fazer essa foto e registrar que todas essas crianças aqui conseguem ser alcançadas através desse projeto que recebeu recursos por uma empresa privada que financia o Instituto. São cerca de R$80 mil ao ano e 9 escolas beneficiadas. Dá tchau, gente! Tchau! A Gabriela que fez acontecer a ideia desde a abertura do edital, seleção, capacitação de professores até a entrega da brinquedoteca e parquinhos. No primeiro contato é muito lindo, é mágico, né? A gente se emociona, né? Porque tem muitos brinquedos que muitas crianças só têm contato aqui, né? A oportunidade delas experimentarem, vivenciarem e brincarem com uma qualidade maior é aqui, no CEMEI. E que bom, porque aí o CEMEI também está cumprindo esse papel social, né? De apresentar essas outras possibilidades, essas outras ferramentas para as crianças, para que elas possam brincar mais livremente e com qualidade. E o Instituto Conceição Moura realiza projetos como estes há 10 anos, todos voltados à educação básica.
Na sede da instituição, crianças recebem todo o apoio pedagógico que precisam com a parceria do município de Belo Jardim. Essa é a fase que a criança ela precisa, de fato, brincar e é assim que ela brincando ela se desenvolve. Então, a gente vai desde formações desse corpo escolar, né, onde ele é capacitado junto com grandes parceiros que a gente traz, né, consultores que a gente traz pensando nessa frente de primeira infância, né? E aí eles vêm aqui para a comunidade, vêm aqui para o município, traz essa formação para a comunidade escolar e aí a gente, além dessa formação, a gente também traz um grande acervo de brinquedos para essa escola, né? Para esse CMEI. A gente também faz pinturas lúdicas, né? E também, né, como a gente não faz nada só, a gente tem grandes voluntários da própria Moura, né, do Grupo Moura, onde a gente também vai construindo playgrounds para a comunidade naquele dia, né, para as crianças, né, para os pais também daquelas crianças, os responsáveis daquelas crianças, de ver todo aquele ambiente preparado, né, e apropriado para o desenvolvimento daquela criança no período que é tão importante da primeira infância. Que legal, não é, pessoal? A gente vai para o intervalo agora. No próximo bloco tem Som e Sotaque para a gente receber as cantoras Natália Dourado e Vivian Valentim. Meio-dia, 30 minutos. A gente volta já. Por que é que os corações não são iguais? Diga que um dia vai voltar, pra que eu passe a minha vida inteira. A B1 de volta para você e o Dia da Criançada está chegando. E são muitas as possibilidades de brincadeira para a meninada. Então, em tempos de tanta tecnologia, que tal rever alguns brinquedos antigos e que ainda garantem a diversão e ajudam nos estímulos dos pequenos, hein? Acompanha com a gente nessa reportagem. Alice chega em casa e corre logo para o quarto para brincar com a mamãe, Aline. É aqui onde a imaginação rola solta e a menina de 5 anos tem acesso aos mais variados brinquedos. Todos com uma coisa em comum: não tem tecnologia. Uma preocupação da mãe, que acredita que a restrição ao acesso a brinquedos tecnológicos ajuda a incentivar o imaginário da pequena. Olha, eu incentivo muito desenho, assim, desenho manual mesmo, criar história, o brincar imaginário. A gente brinca muito de situação e solução, que é ela dizer uma situação e eu falar a minha solução, ela dizer a solução dela. Então, é muito do bate-papo. A gente conversa muito e brinca na questão do diálogo. A gente estimula muito livros aqui, o quarto dela, né? A gente tem uma biblioteca aqui para ela. Não disponibilizamos tela livremente, só nos finais de semana. Ela gosta muito de brincar de bicicleta, então levar no parque, levar para fazer feira e aí encontra uma coisa interessante, que vira uma brincadeira também. No mundo de Alice, um carrinho de madeira anda por uma estrada de gibis, tentando desviar de um fantoche de jacaré. Na estante e na cabeceira da cama, muitos e muitos livros com inúmeras histórias para contar. E os incontáveis bichinhos de pelúcia e bonecos de fantoche viram personagens de histórias criadas pela menina. Aí o rato disse que ia salvar o leão, aí o leão caiu dentro de uma armadilha. Depois o rato pulou a armadilha e libertou o leão. Para a mãe, testemunhar tamanha desenvoltura é uma grande recompensa. A primeira grande vantagem é ser uma criança mais saudável do ponto de vista mental e físico, mas a segunda é o vínculo paterno, materno e filho, irmãos também, né? Esse vínculo se constrói não diante de uma tela, se constrói no olho a olho. E para fugir dos prejuízos do excesso de brinquedos eletrônicos, vale dar um pulinho no passado. Peão, estilingue, bola de gude, carros feitos de madeira. Esses brinquedos que eram bem comuns na época de nossos pais e avós e hoje são verdadeiras relíquias, difíceis até de encontrar em lojas.
Em Serra Talhada, encontramos no mercado público seu Israel. Há 50 anos ele trabalha vendendo esse tipo de brinquedos e conta que ainda tem procura. Israel, o senhor trabalha há quanto tempo aqui no mercado público? Há 50 anos. E aí o senhor desde sempre vendeu esses brinquedos mais antigos? Sempre vendi. E por que o senhor acha importante ainda comercializar esse tipo de brinquedo? Bem importante, né? Por quê? Para as crianças. E ainda tem procura? Nos dias de hoje, mesmo com tanto brinquedo eletrônico, as mães, os pais, as crianças ainda procuram esse tipo de brinquedo? Muita gente procura. Muitas crianças do mato procuram. Márcia é fisioterapeuta e mãe de Mateus, de 6 anos, e de Lorena, de 5. Ela uniu os conhecimentos da profissão com a maternidade na hora de incentivar o desenvolvimento dos filhos em casa. Na verdade, há 17 anos eu me formei em fisioterapia, eu sou fisioterapeuta pediátrica, então eu tenho a obrigação de saber, né, que o desenvolvimento motor, cognitivo, ele vai das habilidades, das mínimas, né, desde uma função motora mínima à máxima, e a parte cerebral ela precisa ser estimulada. Quanto mais você estimular ela de maneira explorativa, com estímulos táteis diferentes, visuais, sonoros, mais ele vai desenvolver. Então, eu aplico na minha casa com muito cansaço, confesso, na maternidade real, para que eles venham a ter o desenvolvimento que eles têm e eles não se interessarem pela tela, mas por coisas que venham a trazer novas habilidades e funções para eles que vão ajudar no desenvolvimento como um todo. Entre as diversas opções, a Mamãe Após tem um brinquedo que diverte e trabalha a coordenação motora dos filhos, o bambolê. Um simples objeto circular que há muitas gerações proporciona, sem nem a criança perceber, muito desenvolvimento e aprendizado. Bem diferente de um jogo no celular, por exemplo. Márcia conta que nos raros momentos que oferece tela às crianças, percebe uma mudança de comportamento imediata. Infelizmente, né, bem claro, meia hora que eu preciso deixar para ter que me arrumar muito rápido, alguma coisa que eu preciso que eles parem, porque, de fato, o eletrônico ele paralisa a criança, ele hipnotiza, eu digo. E quando eu retiro, em meia hora, ela fica irritada, braba, reclamando, eu acho até violenta, que ela não é, principalmente Lorena. E aí, ela sabe que eu não... Mamãe, deixa eu ficar no celular. Ela já sabe que não, então ela não pede, porque ela vê que não é um comportamento natural dela e não traz nada positivo para o comportamento que ela tem. Então, de fato, assim, são raros os momentos que ela pega, são em urgências. E aí, cabe às famílias travar uma verdadeira batalha contra tanto estímulo e incentivar nas crianças o gosto pela criatividade e imaginação. É por meio das brincadeiras que a criança explora o mundo à sua volta, constrói vínculos, desenvolve a linguagem, a imaginação e a capacidade de lidar com as emoções. Mas só é possível alcançar todos esses marcos se a criança puder ser protagonista no ato de brincar. Ou seja, se ela tiver espaço e oportunidade para criar e imaginar. Algo difícil de acontecer com um brinquedo que faz tudo sozinho. Bom, cada um tem sua importância. O brinquedo tecnológico vai trazer para a criança a atualização, a desenvoltura do que é moderno, alguns contextos cognitivos e algumas melhoras nesses padrões, claro. Só que os brinquedos tradicionais, jogos de tabuleiros, bolas, petecas, vão trazer uma questão mais lúdica, que inclusive desenvolve o desempenho cognitivo, social, emocional e coletivo dessas crianças. Então, cada um tem sua importância e todos devem ser inseridos na vivência da criança. Um cuidado que deve partir não só das famílias, mas de toda a sociedade. Essa escola da rede particular de ensino, por exemplo, tem turmas do ensino infantil, de 2 a 6 anos, e do ensino fundamental, de 7 a 12 anos, e funciona nos 2 turnos. De manhã é o ensino convencional, com estudo de disciplinas como português, matemática e inglês para os maiores e atividades mais lúdicas para os menores, como brincar com massinha de modelar ou um momento de conversa e diálogo com a professora em sala de aula.
Já no turno da tarde, funciona o tempo complementar, voltado para atividades complementares fora da sala de aula, na quadra da escola, que buscam incentivar o brincar ao ar livre. O que a gente prioriza aqui na escola é o desenvolvimento integral das crianças. Então, para a criança se desenvolver integralmente, ela precisa estimular a criatividade. Então, a partir da criatividade e do não contato com tanta tecnologia, elas acabam desenvolvendo o mundo mágico da infância. Esse mundo ele é realmente muito encantador, porque elas trazem coisas que a gente nem imagina. A partir de uma caixa, a partir de uma interação com o outro, coisas são criadas, vínculos são fortalecidos e é isso que a gente prioriza aqui no colégio. É claro que é impossível restringir totalmente o acesso das crianças ao mundo tecnológico. Por isso, é fundamental que pais consigam encontrar o equilíbrio entre um mundo cheio de estímulos e outro onde pode haver liberdade no imaginar. Isso mesmo. E agora a gente vai ficar por dentro das opções desse fim de semana, porque tá na hora do sextou. Acompanha com a gente. Oi, 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 meu povo! A sexta-feira chegou, o dia mais feliz, mais alegre, mais colorido da semana. E com ele, inúmeras oportunidades para você ser ainda mais feliz. Então, produção, roda essa vinheta, o sextou tá no ar. E nesta sexta-feira, o Grupo Teatral Arte em Cena coloca em cartaz o espetáculo A Visita aqui em Caruaru. Esse espetáculo vai ser realizado às 8 horas da noite no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc de Caruaru. Dia 10 de outubro, às 20 horas, no Teatro Rui Limeira Rosal, no Sesc de Caruaru. Ingressos na bilheteria do teatro, R$ 30 inteira, 15,5 ou antecipado na banca Terceiro Mundo. Um espetáculo fantástico, com texto de Moncho Rodrigues, direção de Nildo Garbo, atuação de Severino Florencio e agora com música de Carlos Alves. Venham desfrutar desse lindo espetáculo. E falando em peça teatral, o espetáculo Lá na Rua de Casa desembarca aqui em Caruaru, precisamente no Teatro do Shopping Difusora. Os atores prometem arrancar boas gargalhadas do público. Alô, galera de Caruaru, estamos chegando aí com o nosso espetáculo Lá na Rua de Casa. Já marca na tua agenda, nesse sábado agora, dia 11 de outubro. Às 19 horas, no Teatro Difusora. E os ingressos você compra no Simpla. Então chama todo mundo, traz a família e vem se divertir com a gente. Não perde não, alô Caruaru. A gente tá chegando para levar muita alegria para vocês. Vamos embora pro Difusor, vamos embora. Vamos embora. Eu amo Caruaru. Não perde não. E amanhã também tem festa no Castelo, um evento realizado no Castelo Pergentino, em Sairé, com muita música. Tem Geraldinho Lins, Conde Sobrega e muito mais. Sábado, 11 de outubro, Conde Sobrega, no Castelo Pergentino, em Sairé, Pernambuco. Mas você não suportou a vida que eu te dei e voltou. A mesa daquele bar, mulher, você não soube dar valor a quem só quis te amar. E para quem gosta de cavalo, um recado importante. Gravatar recebe este fim de semana o Marchador das Estações Circuito das Cavalgadas, um evento que mistura na programação muita coisa bacana. Entre eles, exposição com os campeões e até festival gastronômico. Aqui é Bruno HD da Expressão da Marcha. Passando para avisar que no Marchador das Estações teremos a presença dos grandes campeões da raça. Já imaginou encontrar pessoalmente o Iraque, a Paquita, o Ouriço, juntos em um mesmo evento? Dia 11 de outubro, ao fim da cavalgada, teremos os melhores animais do Brasil. O Shopping Difusora também tem programação especial para a criançada no Dia das Crianças. E tô passando aqui para fazer um super convite para você aí de casa. Vem pro Shopping Difusora no final de semana, que tá cheio de atração muito legal para a criançada. Aos sábados a gente vai ter recreação e apresentação teatral e no domingo nós teremos um dia incrível com muita diversão, a partir das 15 horas, tá? Teremos a recreação, apresentação teatral, muitas brincadeiras e às 16 horas uma apresentação, um espetáculo incrível contando a chegada do nosso novo mascote, o Theo. O Theo é um mascote novo do Difusora que representa as crianças com TEA e neurodiversidades.
Ele é muito especial e já está tomando o coração de todo mundo. Então, vem conferir essa super atração com a gente. Eu espero você. Vem pro Shopping Difusora. E no fim de semana ainda tem cinema. Olha só os filmes que estão em cartaz nas telonas. Mundos virtuais, como que vai ser? Quando vamos chegar lá? A estreia da semana é Tron Ares. O filme conta a história de Ares, um programa altamente sofisticado enviado do mundo digital para o mundo real numa missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres da inteligência artificial. Chegamos! Também seguem em cartaz A Casa Mágica da Gabi, A gente tá se mexendo! Uau! Pessoal, pra esquerda! Aonde pra esquerda, bebê caixa? Estou aprendendo a ver! Eu estou convidando 3 grandes influencers brasileiras com seus filhos e filhas para uma campanha de Dia das Mães. E Perrengue Fashion. Me dá uns dias que eu vou colocar esse garoto no avião de volta pra casa pra ele voltar pra vida real. Welcome to the jungle! Eu preciso tirar da cabeça dela a ideia de vida que ela imaginou. Pra mim, existe um mundo além do seu. Essas foram as dicas de hoje do Sextou. Lembrando que eu volto semana que vem, mas enquanto isso, cuidem em curtir esses dias de folga que Deus te presenteou. Seja você adulto, jovem ou idoso, cuidem em fazer feliz aquela criança que um dia você foi e que vive dentro de você. Tchau, tchau. E agora vamos de som e sotaque. As nossas convidadas de hoje são as cantoras Vivian Valentim e Natália Dourado. Então, simbora conferir. Alô família, Sextou com S de som e sotaque, eu estou aqui com elas. Vivi Valentim, Natália Dourado. Lindo demais, viu? Quero te encontrar, preciso de você. Venha me amar, por favor, meu bem. Já não posso mais ficar sem você. Amor, vem me ver. Que satisfação gostosa, viu? Essa sexta-feira tá linda demais e eu tenho que agradecer de verdade. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Natália. Muito obrigado aos amores que vieram pra cá. Eu preciso contar uma coisa pra vocês. Quem nunca ouviu essa canção não sabe o que é forró. Que é uma das músicas que mais encantou casais e mais encantou o nosso Brasil. E eu tô aqui com ela, Natália, que é uma das vozes gigantescas do forró. E hoje na Capim com Mel. Muito obrigado, Natália. Prazer e também é nosso. Prazer meu. E também estou com ela aqui, Vivian Valentim, que começou há pouco tempo. Eu vou falar pouco tempo aí, mas já tem experiência de gente grande. Tá bom? Sejam bem-vindos. Natália, me conta aí como é que tá a ideia. Eu vi que você tá gigante em todo o Brasil, junto com a Capim com Mel, que eu tenho um carinho gigante. Então, fala como é que tá a ideia aí. Assim, Capim com Mel é uma banda que tem uma história ali grandiosa, né? Já são 30 anos de história. Sim. E graças a Deus, assim, eu me encaixei. Eu sinto, sabe? Que eu acho que a gente tem que sentir, principalmente, Pois né? é. Eu sinto que eu me encaixei com a energia, com a história, porque eu já acompanhava, né, de antes. E tá lindo demais. Cada vez que eu subo no palco com essa família, é mágico demais. Você falou aí de sentir. É. Aí eu quero perguntar a você, Vivi, o que te fez sentir para estar nessa história tão linda que, inclusive, Vivi Valentim, eu acompanhei algumas coisas dela esses dias e eu me encantei, Vivi. Então fala o que te fez sentir estar com esse projeto lindão aí. Me conta, por favor. Rapaz, sempre foi assim meu sonho seguir uma carreira solo, né? Antes de ser aí acolhida por Ângelo, né? Eu fazia parte da Brucelose. Sim. Eu cantava na Brucelose, fazia 3 anos que eu estava na Brucelose. Só que a Brucelose era uma banda de época, né? Eu cantava São São João ali. Sim. E eu passava o resto do ano fazendo meu projeto solo. Então eu já fazia, Sim. Só que agora mais profissional ainda. Então, assim, tá sendo um sonho, né?
fazer assim, tá aqui hoje fazendo esse programa. Sempre fui em programas de TV, mas em nome da Brucelose e agora vindo como Vivian Valentim, assim, tá perfeito. Então seja bem-vindo e canta para todo mundo que está em casa, por favor, Vivian. Ter vocês aqui. Natália, eu percebi que a sua história na música não começou ontem, nem há pouco tempo atrás. E o que te faz estar levando essa verdade, sua energia para as pessoas que estão do outro lado assistindo o seu show? O que é que te impulsiona? Eu amo forró, né? Na verdade, eu nasci num berço forrozeiro que meu pai, né, em sua infância, sempre tocou forró, tinha um trio pé de serra. Então, na minha infância, eu carrego muitas lembranças dele. E quando eu comecei a tomar consciência, eu fui entendendo que eu já tinha um amor, né, pela música, queria estar ali juntinho com meu pai. Então, o forró eu já trago de berço, né? Então, eu já tinha uma paixão. Natália, canta pra gente, por gentileza. Vamos, esse sucesso que é da família Capim com Mel, essa tem história, Lágrimas de Adeus. Quero que você me leve na estação, assine com a mão, me diga boa sorte. Vou levando você na minha saudade. A tua imagem me acompanha na viagem. A tua imagem. Vamos cantar todo mundo junto? Vamos, Matinha, vai. Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus. Não quero lágrimas de adeus, de adeus, de adeus. Que delícia! Ó, Vivian, a gente fala de começos, a gente fala que nos impulsiona, mas você lembra qual foi o primeiro show que você fez? Lembro, sim. Lembro. Foi lá na minha cidade, Feira Nova, Terra da Farinha. Isso. Eu comecei a fazer esses concursos que tinha, show de calouros. E aí eu participei. Não queria participar, mas aí minha família me incentivou. E aí eu fiz minha primeira apresentação por lá. Ganhei esse concurso em primeiro lugar e a partir daí começou a aparecer, né, os convites. E aí eu fiz um primeiro showzinho. Foi num barzinho que tinha lá na cidade, né? E o pessoal frequentava muito, então foi meu primeiro showzinho. Isso há quantos anos atrás? Há muitos anos. Porque de carreira profissionalmente mesmo eu tenho 5. Sim. Mas que eu comecei a cantar tem muito mais. Hoje, músicas que marcaram e marca a época. Ó, apresenta o pessoal que tá com vocês aí, por favor. Vamos embora. Esse daqui é o nosso guitarrista maravilhoso. Faz parte da banda Capim com Mel há muito tempo. Quantos anos? Faz já uns 12 anos, né? Erison, conhecido como Patativa, viu? Erison, meu irmão, Patativa. Robinho é um querido nosso também, da família Capim com Mel, sempre que pode estar junto com a gente, mas tem um projeto, né, outros projetos, mas hoje está aqui com a gente, né, e é sempre uma honra tê-lo aqui, Robinho do acordeon. Obrigado. Ó, falar em música que marca, por favor, Natália, solta a voz. Como esquecer, essa daqui também é lindíssima, Como Esquecer, Capim com Mel. Você que está assistindo
assistindo. Canta juntinho com a gente, Sucesso Capim. Assim, ó. Hoje eu sei, não me queres, nem sente a falta do meu calor. Já lutei, fiz loucuras, te enganei, mas por favor, esqueça as mágoas do coração e vem pra mim. Se eu te perdi, me ensina a esquecer as noites de amor que eu vivi com você. Se eu te perdi, me ensina a esquecer as noites de amor que eu vivi com você. Ai, que solinho gostoso essa Que é sanfona. muito bom. Amores, tudo que é bom dura o tempo suficiente para se tornar inesquecível. Muito obrigado, Vivian. Muito obrigado, Natália, que prometeu estar aqui com a família Capim com Mel. Né? Vivian, satisfação pra gente. Ó, até semana que vem. Som e sotaque, saúde mental pra vocês, amores. Cantem, por favor. Viver o sol, meu infinito azul. Eu sou teu anjo, teu amor, mulher. Minha vontade de querer viver. Sonho, meu sonho, quero amar você. Eclipse Total, nosso hino. Sempre. Beijo, amores. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN e também tem música pra gente, hein? A gente vai bater um papo e curtir aquele forrozinho de Geraldinho Lins. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E assim termina o seu AB1 dessa sexta-feira, mas a gente volta a se encontrar amanhã no AB1 e no AB2 também. Então uma ótima tarde para você e até lá, se Deus quiser. Valeu, pessoal!